Existem algumas formas de adicionar o ESP32 nos seus projetos e deixar ele com uma cara muito mais profissional. Se você está buscando isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar as 3 formas de adicionar um ESP32 no seu projeto eletrônico utilizando o Altium Designer. E a primeira delas é a mais fácil, construindo um shield para o seu ESP. E eu utilizei essa técnica nesse projetinho aqui, que ele é um controlador de fitas de LED, e eu coloquei aqui ó, só a barrinha de pinos para adicionar o meu ESP01. Então aqui eu já tenho um produto pronto, microcontrolado, que tem as funções do meu hardware, mas o microcontrolador tá aqui para fora. Vamos ver como adicionar o ESP num projeto desse aqui. Eu tô com um projeto aberto aqui no Altium Designer para te mostrar como inserir, qual a melhor forma, as técnicas que eu uso para inserir todos esses ESPs em um projeto, mas eu já queria adiantar que essa primeira opção aqui, ó, você não vai precisar de muita coisa, provavelmente se você já desenvolveu um projeto antes, você já sabe como fazer. Você vai adicionar uma barra de pinos, que é do tamanho do seu microcontrolador. Nesse caso aqui, ó, pro ESP01, eu peguei aqui uma barra de pinos de 4 posições, 2 linhas, tá vendo? E encaixei aqui certinho, tá vendo? Inclusive, eu nem soldei o ESP direto na placa, eu soldei essa barrinha de pinos literalmente aqui para fazer essa conexão e poder tirar e colocar para fazer a gravação ou para trocar o microcontrolador. Você pode fazer a mesma coisa pro seu ESP Cam, o seu ESP32, o seu Dev Kit, tanto faz. Você pode adicionar a barra de pinos exatamente do tamanho aqui do seu ESP. Mas tem uma técnicazinha, um jeitinho de fazer isso mais fácil, olha só. Provavelmente você já deve ter pesquisado aqui por exemplo, ESP32 Dev Kit e percebido que quando você faz essa pesquisa mais aprofundada aqui nos fabricantes, você não vai ter a maior parte das opções das Dev Kits aqui para você colocar no seu projeto, né? Eu sei que o que você queria era algo muito igual a esse aqui, ó, que é o ESP32C3. Vou até colocar ele aqui no projeto, ó. É muito mais fácil quando a gente já tem o componente pronto, porque daí as entradas e saídas já estão mapeadas. É só conectar no que a gente precisa. Se você não encontrar o seu ESP na pesquisa de biblioteca dentro do Altium, o que provavelmente vai acontecer, a não ser que você esteja utilizando exatamente esse modelo aqui, você pode utilizar essa ferramenta que está aqui em File e primeira opção é o Library Loader do Altium Designer. Já tem um outro vídeo aqui no canal te mostrando como conseguir qualquer componente eletrônico sem precisar desenhar footprint, sem precisar desenhar o esquemático do componente, e é usando essa ferramenta aqui ou usando essa ferramenta para baixar o arquivo zip da Mouser Electronics ou de um site chamado Octopart, que também já está integrado aqui no Altium. Essa ferramenta é um plugin que você vai instalar aqui, e aqui você consegue pesquisar novamente. Você pode já colocar exatamente qual é o Dev Kit que você está utilizando, por exemplo, ESP Cam ou Dev Kit V1. Tô fazendo uma pesquisa mais genérica aqui para você ver a quantidade que tem, tá? E aqui você vai encontrar muitas partes e você consegue ver aqui, ó, se ele já tem o footprint e se ele já tem o 3D. Alguns deles não vão ter o 3D, mas vão ter o footprint certinho e o esquemático, tá? Pra você adicionar. Eu vou adicionar esse aqui, ó, ESP32 Dev Kit 32. Vou adicionar ele no meu design. O Library Loader vai trazer ele aqui pra dentro do Altium Designer, ó, ele vai desenhar. E eu vou pegar o componente aqui no cantinho, tá vendo? E aí ele vai funcionar igual ao que a gente tem dentro da biblioteca nativa ali do Altium. Você consegue trazer pelo Library Loader também com muita facilidade um arquivo de biblioteca externo, tá? Então se você já tem um repositório onde você tem o seu ESP que você vai utilizar, você pode trazer para cá também. Aqui você vai fazer as ligações necessárias para o seu projeto e eu vou mostrar como que isso ficaria aqui na board, tá? Eu vou deixar os dois aqui por enquanto para você ver. Trazendo os dois aqui, ó, para dentro da nossa board, agora você vai ver que literalmente isso vai ser igualzinho uma barra de pinos. Você pode, inclusive, é o que eu recomendo você fazer, soldar uma barra de pinos e não soldar o ESP direto na sua PCB final. Porque se você precisar dar alguma manutenção, se esse equipamento estragar, ou se você quiser regravar o seu código, modificar, vai ser muito mais fácil você tirar e colocar o seu ESP se ele não estiver preso totalmente na sua PCB. Mas basicamente é isso. Essa daqui é a primeira opção e é a mais fácil. É possível dificultar um pouco, mas ao mesmo tempo profissionalizar um pouquinho mais. Você consegue comprar esses chips aqui da ESP, que inclusive são exatamente os mesmos que você vê aqui na DevBoard, e adicionar esse chip no seu projeto, que você já tem um microcontrolador, todos os componentes necessários para fazer esse microcontrolador funcionar e a antena também já está integrada. Se você quiser, você pode adicionar a eletrônica para gravação pela USB, mas você pode deixar a gravação inclusive externa para poupar componentes eletrônicos.
eletrônicos. A quantidade de componentes que você precisa para fazer esse chip aqui rodar são mínimas. Inclusive, vou deixar aqui na descrição um tutorial muito interessante que mostra a mínima quantidade de eletrônica necessária para você fazer isso aqui rodar. Claro que você pode elaborar ainda mais o seu projeto e também vou deixar documentações aqui embaixo para você dar uma olhadinha. Esse daqui é o passo 2 e agora vamos ver como adicionar isso no projeto. Dessa vez vai ser muito mais fácil você encontrar o chip que você precisa, porque pesquisando por ESP32 aqui você já vai encontrar muitas opções, inclusive opções já que vão correlacionar o nosso módulo número 3. Aqui você pode, por exemplo, adicionar o seu ESP32W direto no seu projeto. Na fase de esquemático ele vai se parecer muito com a opção número 1, mas olha só a diferença dentro da board. Olha só o que acontece. Esse daqui é com a barra de pinos e esse aqui é para você soldar o chipzinho do ESP aqui. Esse chipzinho aqui ele não tá pronto. Existem alguns componentes que você precisa colocar para ele rodar direitinho. Por isso eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aquele guia que é qual que é a menor dev board que você consegue, né? Quais são os mínimos componentes eletrônicos que você precisa para fazer o seu chip do ESP funcionar. Esse daqui é para um modelo específico, tá? Do ESP32S3. Se você quiser utilizar outro chip, eu recomendo talvez procurar alguma outra documentação específica para ele. Mas eu também vou deixar para você esse artigo aqui da JLC-PCB, que é como fazer um design de um ESP32 módulos com apenas 2 camadas de placa. E aqui estão os componentes básicos necessários. Aqui não tem a parte de gravação, apenas de regulação de tensão. Eles deixaram a gravação aqui por conta de uma barra de pinos, mas isso é muito comum em um produto final. Muitas vezes quem está desenvolvendo o produto não está muito querendo que o usuário plugue um USB ali e consiga regravar o código dele, né? Então essa forma aqui talvez é uma forma mais segura até de você colocar um ESP em um produto final seu. Eu vou deixar esse artigo aqui para você também, mas basicamente, ó, você vai ter seu ESP32 e você vai ter as portas de entrada e saída. No caso, quando você vai integrar isso num produto final, você não precisa ter essas portas de entrada e saída. Você pode conectar isso aqui direto nos componentes eletrônicos que você quer. E agora vamos para o passo número 3, o mais difícil de todos. Esse daqui não é um chip da ESP, mas é exatamente o mesmo processo. Esse aqui é um RP2350, um microcontrolador da Raspberry Pi, mas se você fosse colocar um chip ESP aqui, você teria também que colocar todos os componentes eletrônicos, inclusive um chip de memória. Enquanto esses aqui até a memória já está integrada. Essa daqui é a fase mais difícil, porque basicamente, ó, se a gente pegar aqui uma plaquinha chamada Wemos, você vai precisar de pelo menos esses componentes eletrônicos aqui e o desenho da antena que você precisa fazer na sua PCB para conseguir utilizar o microcontrolador. Dependendo do seu projeto e da quantidade de unidades que você vai fazer, pode ser até que essa eletrônica aqui vale a pena. Mas eu acho que essa opção aqui é realmente a mais em conta. Mas vamos ver como adicionar essa eletrônica no seu projeto. Vamos lá, para a terceira opção, você pode utilizar o Library Loader também. Ele vai ser ótimo para você encontrar exatamente o chip que você precisa, mas nesse momento você precisa ter certeza exatamente qual que é o chip. Você não está falando de uma dev board ou de um kit ali, né, que já vem com alguma coisa montada. Então você vai procurar pelo SMT32 que você vai utilizar, o exato microcontrolador. E ele vai vir sozinho. Vou adicionar esse aqui no design pra gente dar uma olhadinha nele. Olha só, esse daqui é o chipzinho SMT32G474. Então, novamente, aqui dentro do esquemático não vai ter muita diferença, mas aqui dentro do 3D a gente consegue ver bastante diferença, né? Aqui é o caso, como eu falei pra vocês vão precisar de uma documentação extensa de como que funciona esse chip para fazer um design do zero, inclusive o desenho da antena. Na verdade, o que você vai estar fazendo com isso aqui é replicar essa eletrônica que está dentro desse chip aqui. Tem documentação para isso, eu vou te mostrar agora a melhor documentação para você ter isso em mãos, essas informações, mas também aqui nos comentários vai estar o link para você baixar o Altium Develop, que é a ferramenta que eu estou utilizando aqui. O Altium Develop é um pacote que vai unir o Altium Designer e o Altium 365, te dando uma ferramenta profissional para desenvolver os seus projetos eletrônicos e também uma ferramenta que vai te possibilitar versionar esse projeto, salvar em nuvem e compartilhar com toda a sua equipe de trabalho. Dá uma olhadinha que para estudante eles sempre liberam uma versão estendida gratuita para você utilizar durante toda a sua graduação e desbloquear por completo esses conhecimentos. A melhor documentação que você pode seguir para desenvolver um projeto com SMT32 é realmente procurando pela documentação oficial da Expressif. Eles vão te dar com detalhes como desenvolver
desenvolver esse projeto, pega essa dica, segura na minha mão agora. Quando eles falam que um componente eletrônico precisa ficar em uma determinada parte da placa ou próximo a determinado componente eletrônico ou próximo ao chip, siga essa instrução. Esse foi os erros que eu cometi aqui no Julia Pi. Dá pra ver aqui que a parte de memória não ficou próxima a um capacitor, e aí eu não tô conseguindo gravar esse chip por conta disso, eu não tô conseguindo colocar códigos, porque a minha memória não consegue ser acessada. Parabéns, Júlia! Pensa no problema. Por isso que você vai fazer um protótipo bem bonito do seu projeto também, antes de botar ele no mercado, né? Claro, claro. Essa documentação ela é excelente, ela vai te mostrar com detalhes como embarcar essa tecnologia e também vai te explicar o porquê de cada componente eletrônico e o porquê que ele precisa estar ali em determinado local e o que você pode ou não modificar. Aí, basicamente, ao redor dessa eletrônica que você vai construir aqui, você também pode adicionar os componentes eletrônicos do seu projeto. A ideia aqui é construir um projeto final muito mais profissional, que você não passe horas na bancada soldando um monte de fios. É para você integrar tudo que você precisa em um só hardware e ter essa fabricação automatizada, te economizando muito nesse processo. Porque quando a gente faz um projeto, valida ele, depois manda fabricar, depois na fábrica a gente consegue só com literalmente um botão pedir 10, 100, 1000 unidades. Então fica muito mais fácil para produzir isso aqui depois. Qual dessas opções você estava procurando para o seu projeto? Qual delas se encaixaria melhor? Descreve o seu projeto para mim aqui nos comentários que eu quero entender como que ele funciona. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!